Bom dia, colegas. Nós já estamos aqui há anos falando sobre discipulado, porque o nosso sonho é ter uma igreja que seja e faça discípulos. Aliás, esse foi o tema da nossa quadrienal, não é? Nós definimos isso, que nós faríamos discípulos e que seríamos discípulos também. Mas a grande pergunta é, será que isso está acontecendo? Veja, se nós formos aos índices do sistema, ali está dizendo, os próprios irmãos estão informando que eles estão, não é, pelo menos 24% estão em comunhão, relacionamento, missão, 8%, cerca de 1.800 membros estão dando estudos bíblicos. E eu penso que nós temos que potencializar mais isso, porque a roda do discipulado, que foi criado para a igreja, não é, que fala da nossa grande missão, que é de ir e fazer discípulos, não é? E temos que nos alegrar, porque a igreja está focada em cumprir a missão de Cristo, mas nós temos que falar mais e temos que apresentar mais modelos reais, não é? O pastor disse que precisa ser pessoal, não pode ser impessoal. Temos que falar da roda do discipulado, pregar, mas sempre apresentando exemplos vivos. E eu, com certeza, lá no seu distrito tem vários irmãos que vivem isso, praticam esses princípios, não é? E eu gostaria de convidar aqui um irmão que é do nosso campo, que é o irmão Elias Rodrigues. Quantos aqui conhecem o irmão Elias Rodrigues? De repente, alguns aqui já foram pastores do irmão Elias. E nós queremos convidá-lo, por gentileza, uma salva de palmas para o irmão Elias. Tudo bem, irmão Elias? Pega o microfone aqui. O senhor é o protagonista aqui do nosso encontro e nós estamos aqui para ouvi-lo. Irmão Elias, o senhor é casado, não é? Tem a sua esposa Marina, o senhor tem 4 filhos, é adventista há 23 anos, vamos chegar um pouco mais próximo aqui, irmão Elias, já é adventista há 23 anos, eu tive a alegria, a oportunidade de trabalhar contigo, não é, em semanas de colheita, e eu sempre vi o senhor como um exemplo, realmente, de irmão missionário. Eu sei que o senhor é discípulo e é missionário porque é discípulo, não é? Porque Ellen White diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Irmão Elias, o senhor, a gente percebe conversando, que o senhor tem essa preocupação com os novos membros, preocupação com as novas gerações, e a preocupação de fazer novos líderes, não é? Gerar novos líderes. E vocês vão perceber que isso tem sido uma realidade no ministério desse nosso querido irmão Elias. Atualmente, o senhor é líder em que igreja, irmão Elias? Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou ancião na igreja do Jardim Israelense, é um grupo novo. Estamos ali trabalhando numa área de ocupação ou invasão. Já estamos ali há 3 anos, né? Foi a convite do pastor Júlio Denis para que nós começássemos um trabalho ali, e foi um desafio. Nós começamos com uma entrega de sopa e uma área de ocupação, uma área brava mesmo, lugar de pessoal violento. Nós tínhamos todas as quarta-feiras, quando nós fazíamos a nossa entrega de sopa, a gente deparava com... Era normalmente 8 a 10 homens, todo dia armados. E eles passavam por nós e perguntavam se tinha uma sopinha hoje, irmão? Eu falei, tem, pode chegar aí. Eles pegavam e a gente ficou conhecido no bairro. São as boas notícias, mas também tem notícias ruins. Nós, numa noite, uma tarde de verão, de inverno, já 6 horas já está escuro, nós fizemos 140 marmitas aquela tarde, e quando nós chegamos lá, um pouquinho antes, deu uma chuva muito forte, e alagou quase toda a região, e nós chegamos lá, tinha apenas 3 pessoas. 3 pessoas. Como a gente ia fazer com aquelas 140 marmitas? E aí um moço falou assim, olha, eu sei no lugar onde que essas pessoas, se o senhor levar lá, elas vão ficar muito agradecidas. Aí estava eu e minha esposa e mais outro rapaz. E falei, então vamos lá. Eu falei para ele, não, é melhor que vocês dois fiquem e eu vou sozinho. Porque a minha segurança
era eles não irem comigo. Aí eu fui e deixei os dois lá. E quando nós chegamos num determinado lugar, alguém bateu com o revólver, o cano do revólver bem no vidro do meu lado e do outro lado dos dois. O rapaz estava comigo, estava bem sério, sabe? E quando eu abri o vidro devagar e falei para ele: olha, moço, eu vim trazer uma sopa para você, você vai querer me dar um tiro? Aí o camarada pôs o revólver assim atrás, na calça, pôs a mão na cabeça, assim: puxa vida, é o irmão da sopa. É o irmão da sopa. Pelo amor de Deus, não conta para ninguém isso. Aí o rapaz que estava do meu lado começou a sorrir, porque eles se conheciam. E a gente tirou, descarregamos, e ele falava para mim assim: olha, vocês precisam vir aqui orar aqui na rua, nas casas. Nós precisamos de Deus. E ele disse para mim assim: olha, se alguém chegar aqui e soltar uma bombinha aqui, nós se matamos entre nós, porque essa é a vida louca que nós levamos. Aquele dia, pastor Júlio, aquele dia Deus confirmou que eu precisava ir para lá. Até ali eu tinha dúvida, mas aquele dia eu tinha certeza que Deus mandou o Senhor falar para mim ir para lá. E coloquei no meu coração de servir a Deus ali. Amém. Irmão Elias, o senhor tem sido uma bênção, tem cumprido a missão. O senhor atendeu o chamado de Jesus, foi. E eu sei que nesse ano de pandemia, apesar da pandemia, o senhor evangelizou, né? Quantas pessoas foram ganhas para Cristo nesse período de pandemia? Na realidade, pastor, a gente trabalhou com bastante famílias, sabe? Trabalhamos com algumas famílias. Mas algo aconteceu interessante. 4 famílias que nós trabalhamos, eles desistiram do estudo, por causa da pandemia. Todas elas contraíram. Todas as famílias que eu trabalhei com eles contraíram o Covid. Mas 6 pessoas, as 2 famílias que contraíram o Covid, eles disseram para mim: se o senhor quiser vir, por livre, espontânea vontade do senhor, o senhor pode vir. E eu falei para minha esposa: eu vou. E eu vou, sabe por que eu vou? Porque Deus mandou eu ir. E se Deus mandou eu ir, a doença não pode me impedir de ir. Chamei minha mulher e meus filhos e disse para eles o seguinte: olha, queridos, eu falei para minha mulher e meus filhos em casa, falei: olha, eu já tenho mais de 60 anos, já vivi bastante. E se esse Covid me pegar e me matar, vocês não se preocupam com isso não. Mas eu quero morrer trabalhando. Eu não quero morrer dentro de casa quieto. E essas 2 famílias, mesmo pegando o Covid, e nós continuamos os estudos bíblicos, se batizaram na igreja. Amém, amém. As que desistiram não ficaram. Agora, irmão, o que chama a atenção é a forma como o senhor trabalha com essas pessoas, esses discípulos em formação, esses novos na fé. Vamos colocar uma foto aqui. Aqui é uma foto do irmão trabalhando. Irmão, conte quem são essas pessoas, como o senhor trabalhou com elas, e vocês vão perceber algo interessantíssimo, não é? O irmão Elias, ele tem uma dedicação muito especial com esses novos na fé, e daqui a pouco esses novos da fé já estão evangelizando outros, né, irmão Elias? Então apresente aí esses interessados que são frutos do seu discipulado. À direita do seu vídeo aqui nós estamos vendo o Antônio Marcos e a Fátima. Ok. A Fátima, eles começaram o estudo em outra igreja, mas acabaram ir morando no bairro onde nós estamos trabalhando. E lá nós acabamos terminando o estudo com eles. E eles convidaram aquele casal aqui do lado, o Fernando e a Priscila. E a Priscila convidou aquele moço lá com a esposa, a Caiane. Então veja, daquele casal, levou esse casal a Cristo, e aquele casal está trabalhando com aquele outro casal. Então o processo de pai, filho e neto, Exatamente. o senhor tem aplicado, né, Exatamente. irmão? Então é uma sequência, né? A gente trabalhando com alguém, o meu modo de trabalhar, minha esposa sempre fala, minha dupla missionária é minha esposa. A gente começa trabalhando junto, mas eu deixo ela sozinha depois. E quando nós terminamos o estudo, normalmente a pessoa que a gente estuda com ele, eu pego aquela pessoa para fazer uma dupla comigo. Quando ele começa a trabalhar, eu já deixo ele e pulo para outro. É assim que eu trabalho. Eu não tenho uma dupla missionário fixa. Então, na minha igreja, quase todos fizeram duplo missionário comigo.
eu não tenho ensinado eles, mas tenho aprendido muito com eles. Que benção, irmão. E o índice de perdas é pouquíssimo, né? A maioria se mantém na igreja, com certeza, com Mantém. trabalho, assim, uma atenção Se mantém. especial. Agora, irmão Elias, e os novos na fé? Aliás, a nova geração, essa garotada, né? O senhor disse algo interessantíssimo sobre a nova geração, não é? Diga a frase que o senhor... Na verdade, eu acho assim, a gente tem um jargão, né? Que os jovens são o futuro da igreja. Eu discordo com isso. Eu acho que o jovem sempre é o presente da igreja. O jovem e as crianças são um presente na igreja. Tem criança que prega, tem criança que evangeliza, tem jovem que faz isso. Por que eles são o futuro? Eles são um presente da igreja. E eu acho que a nossa confiança hoje é nessa nova, nos jovens, nas crianças de hoje, nos juvenis, que já fazem trabalho que nós há muito tempo estamos fazendo. E eu acho que a gente, como líder na igreja, a gente tem que ter um olhar clínico para essa juventude. Eles acreditam, e às vezes a gente não acredita neles. Eu acho que o jovem sempre foi e será o presente da igreja. Irmão, o senhor contou algo interessante. O senhor começou a trabalhar com essa juventude e o trabalho começou em casa, não é? Conte um pouquinho do seu trabalho na sua casa, porque eu percebi que é uma casa de líderes. É isso mesmo? Na realidade, é o seguinte, pastor, os meus filhos, desde pequeno, eu ensinei para eles, né, o que Deus tem mandado a gente fazer com a nossa família, instruir os nossos filhos. E eu tenho 4 filhos, uma filha, e todos eles foram envolvidos na igreja desde pequeno, desde pequenininho. O Ricardo era aquele que me acompanhava mais nos estudos bíblicos. Eu hoje é ancião da igreja do Sol Nascente. Eu tenho uma filha que era diretora de clube, foi distrital, foi regional, a Aline, acho que muitos aqui conhecem. Tenho o Mateus também, que é distrital do Desbravador. Tenho o Alessandro, que sempre foi envolvido com o Clube do Desbravador, também é diretor de clube do Desbravador. E todos eles têm uma linha evangelística, meus filhos. Sabe? Isso foi um legado que Deus me concedeu a graça de passar para meus filhos. Por isso eu acho que no dia que esse velho deitar, eu acho que o meu trabalho eles irão continuar até que Jesus volte. Amém. Irmão Elias, e o senhor contou também que de vez em quando o senhor vê um garoto ali dando trabalho na igreja, nem o pai acredita direito. O que o senhor faz com esses garotos? Eu acho que a criança, quando dá trabalho, é porque lhe falta trabalho. Se a gente confiar o trabalho para esses chamados peraltas da igreja, a gente vai ver que ali dentro tem um grande tesouro escondido. E falta ser apenas lapidado. Muito bem. Muito bom. Agora, a formação de líderes. De todos que o senhor levou ao batismo, tem alguém que ocupa cargo de liderança, irmão Elias? Eu posso começar pelos meus filhos, né? Eu tenho os 2 filhos meus que foi... Diga lá, irmão Elias, quem é líder na sua casa? Começando pela esposa. Tudo faz um pouquinho, né? Tudo faz um pouquinho. Minha esposa é tesoureira há muitos anos, eu acho que uma das mais antigas na CP. Eu acho que desde quando eu usei para a igreja, ela assumiu o cargo de tesouraria na igreja, está 95, 94 até hoje. Os meus filhos, todos eles também têm suas atividades na igreja. Mas tudo que eu aprendi, eu sempre digo para aquelas pessoas que eu discipulo. Eu passo para eles tudo aquilo que eu aprendi. E o meu sonho é que eles sejam melhor do que eu. Então, hoje eu vejo tem muito ancião nas nossas igrejas, que nós tivemos o privilégio de discipular. Posso citar alguns aqui, 2, 3 ou meia dúzia, ou até mais. Né? No Sol Nascente mesmo temos lá o Givanildo, temos o irmão Jorge, temos o Daniel, o último, né? E são várias pessoas, né, que a gente tem trabalhado para que eles se tornem líderes que possam representar o que nós pregamos, né? Tanto na escola sabatina, com classe de professores, e a gente tem trabalhado dentro do pouco conhecimento que a gente tem para com aqueles que nos cercam. Amém. Irmão Elias, o senhor é uma benção para a igreja, hein? Que benção. E o nosso desejo é ver pessoas como o senhor, sabe? Nós convidamos
fomos atrás de muitos irmãos que foram evangelizados pelo Senhor, que ocupam cargos de liderança, e olha, uma lista enorme, e a gente convidou todos, não é? Só que infelizmente nem todos puderam vir, mas uma pequena representação está aqui. Nós vamos convidar alguns que o Senhor evangelizou, que é o irmão Daniel, que é a Fernanda, e também outro que talvez o senhor não conheça muito, não é? O Ricardo, conhece o Ricardo? Que é o filho do irmão Elias, são líderes da igreja. A região que o senhor mora é uma região de operários, não é? Então, não foi fácil eles conseguirem liberação para estarem aqui. Mas todos, eu recebi muitos áudios, não é, de irmãos dizendo: pastor, como eu queria estar lá, não queria perder a oportunidade para fazer uma homenagem para o irmão Elias. A gente gostaria de deixar um recado para ele. Ele foi muito influente na minha vida, não é? Mas, infelizmente, foi impossível trazermos o grupo, porque ia encher aqui esse espaço. Mas tem alguns aqui que vieram representar esse grande grupo e deixaram um recadinho. Vamos começar aqui pelo Daniel, irmão Daniel. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Tá bom, bom dia, irmão Elias. Bom dia, bom dia. Então tá bom, irmãos, para mim é uma grande alegria, né, poder estar aqui. O pastor Júlio me ligou e me perguntou se eu poderia estar aqui nesta manhã. E eu, em momento nenhum, eu pensei em não dizer que não poderia estar aqui. Tá bom? Irmãos, eu gostaria rapidamente só de contar uma história. Ô, pastor Júlio, bom te ver. A minha história, um pouquinho da minha história primeiro, e depois quero falar deste homem que tem uma grande admiração. Irmãos, eu nasci dentro do mormonismo. Os meus avós faziam parte da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. Meus pais se casaram dentro desta igreja, serviram missão. Eu sou o filho, homem mais velho, e eu cresci dentro do mormonismo. Durante 30 anos, eu fiz parte desta organização religiosa. Tá? Eu servi missão por 2 anos, aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais. E logo que eu voltei da missão, eu fui chamado bispo da igreja na cidade de Colombo. E eu servi como bispo por 8 anos naquela igreja. E durante este tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. E eu comecei a questionar a minha liderança acima de mim. E nós acabamos não chegando num acordo com questão de doutrina. E como, na verdade, eu nasci dentro, né, nasci no hospital, na verdade, mas dentro da igreja, né, eu nunca questionei os meus pais, nunca questionei a religião do qual eles me ensinaram e me apresentaram pela primeira vez Jesus. Tive, irmãos, bons pais. Meu pai hoje ele é falecido, minha mãe ainda vive, mas eu tive bons pais que me ensinaram a amar a Cristo da forma que eles aprenderam a amar. E aí, irmãos, depois de 30 anos como membro da igreja, fazendo parte da igreja, eu decidi que eu não queria fazer parte. Entreguei o meu chamado de bispo e decidi procurar algo que enchesse o meu coração, algo que me trouxesse a paz novamente. E eu fiquei durante 8 anos, irmãos, buscando um pouco aqui, um pouco ali. Até que em 2015, pela primeira vez, eu entrei na igreja adventista do Sol Nascente, na cidade de Araucária. E lá estava o irmão Elias, na porta, junto com a irmã Maria Guilherme, o irmão Isaulino e o irmão Anderson. E eles me receberam pela primeira vez. E durante 1 ano e meio praticamente, irmãos,
eu fiquei pesquisando a igreja. Pastor Júlio era o nosso pastor lá. Uma semana depois que comecei na igreja, o pastor Júlio fez um estudo do Apocalipse, e aquilo me encantou. E durante 1 ano e meio, eu tenho em casa um caderno, irmãos, que tudo que eu aprendi, eu anotava ali. Eu sei, desde o primeiro dia que eu entrei na igreja, eu sei quem fez a primeira oração, qual hino foi cantado, que irmão que pregou e que sermão foi pregado naquela manhã. Eu tenho tudo anotado, irmãos. Eu chegava em casa e eu abria a minha Bíblia e começava a pesquisar se aquilo que havia pregado lá dentro era verdade. E fiquei por muito tempo assim, pesquisando um pouco aqui, um pouco ali. E eu fui abençoado 2 vezes, sabe? Eu moro na rua da casa do irmão Elias. E o irmão Elias, ele nunca desistiu de mim, mesmo naquele 1 ano e meio, frequentando a igreja, ele insistindo em me ensinar o estudo do qual ele passou para mim. Irmãos, depois de este 1 ano e meio, eu aceitei o estudo que o irmão Elias me deu. E eu nunca contei para o irmão Elias, nunca contei para nenhum irmão da igreja, que eu tive uma outra religião. Eu deixei. E quando eu aceitei o estudo que o irmão Elias foi me dar, eu esvaziei o copo que eu tinha e deixei o copo vazio. Em momento nenhum, né, irmão Elias, eu questionei os ensinamentos que ele me deu. E o testemunho que eu tenho nesta manhã, irmãos, que nunca na minha vida, nunca, me pregaram algo tão simples, que aquele estudo que o irmão Elias me passou. Nunca, irmão Elias, nunca na minha vida. Não precisou nada extraordinário, não precisou nada que fosse show, simplesmente a palavra de Deus é simples. Amém por isso? Amém. Amém, irmãos. Irmão Elias, falar do Senhor é simples. Obrigado. Eu e a minha família somos gratos por ter nos abraçado, por ter cuidado de nós, além de nos levar até o batismo com o pastor Júlio, que tem um grande carinho, foi quem me batizou. O irmão Elias, ele cuidou de mim, ele me abraçou, foi quem me ensinou a dar os estudos bíblicos. Nós começamos junto, e desde lá, irmãos, desde que eu faço parte desta igreja, nunca deixei, em nenhum momento, de estar ensinando a palavra de Deus para alguém. Amém. 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 Irmão Elias, muito obrigado. Hoje eu entendo que o irmão Elias, ele fez o discipulado comigo, sem eu saber. Mas hoje eu sou ancião na igreja. Amém. Irmão Elias, muito obrigado. Que Deus possa ser louvado pela sua vida, tá bom? E obrigado por tudo. E se nós não se encontrar uma próxima oportunidade, que seja na eternidade. Amém. Amém. Tá bom? Para a Amém. honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado, uma salva de palmas. Aqui está o Ricardo. O Ricardo, vocês sabem, não dá para esconder, é filho, não é? E o irmão Elias disse que ele começou o discipulado em casa. Então, diga um pouco desse discipulado, como foi, Ricardo? Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Meus queridos, é difícil falar para pastor, hein? Muitos de vocês já foram os meus pastores, e hoje eu falo para vocês. O testemunho rápido e básico que a gente tem não é clichê, mas o exemplo que realmente nós tivemos vier de casa. Pai e mãe sempre foram os nossos primeiros pastores, sempre nos incentivaram, nos ensinaram. Hoje os meus irmãos não puderam estar aqui, mas meu irmão mais velho hoje é líder nos Desbravadores, o meu irmão caçula é o distrital dos Desbravadores, a minha irmã já foi secretária, hoje ela ficou um pouco afastada porque ela teve que mudar para São Paulo, voltou agora. Hoje eu já fui diretor jovem, e hoje eu sou o primeiro ancião da minha igreja.
graças ao exemplo do meu pai. As pessoas olham para mim e falam assim, você é bem parecido com o seu pai. E eu sempre falo assim, quem vê a mim, vê o pai. Amém. E realmente é isso. Mas eu sempre faço a mesma oração de Salomão, que eu possa realmente fazer como meu pai, como Davi fez. Salomão queria ser como o pai dele. E assim é o nosso desejo. Não é clichê falar isso. Falar do nosso pai é sempre a coisa mais fácil que tem. Mas todos os ensinos que meu pai nos deu, sempre nos levou a ter sempre a missão da grande comissão, não da grande omissão. O pai sempre nos incentivou isso. E sempre grande comissão, nunca grande omissão. Não podemos, uma coisa que nós aprendemos que nessa terra nada mais importa do que falar de Jesus. E na pandemia, enquanto muitos se omitiram, eu vi o meu pai, sem medo de morrer, pregar, dar estudo bíblico, falar de Jesus para as outras pessoas. Eu não vou me alongar aqui, mas os exemplos que nós carregamos hoje, lá em casa, do meu pai, não são apenas para essa vida. Com certeza levaremos para toda a eternidade. Muito bom. Chega lá próximo ao seu pai. Colegas, a Fernanda, o último batismo, né, fruto do irmão Elias ali é a Fernanda. Sim. Fernanda também foi uma luta estar aqui, né, Fernanda? Foi atrás da sua chefe lá e ela conseguiu, não é? Foi. Liberar você. Então, fala-nos um pouco aí da influência do irmão Elias. Bom dia na sua a vida. todos. Eu morava no litoral do Paraná e frequentava uma dominação da visão missionária. Fazia muito tempo, desde 2018, foi o meu primeiro batismo. E eu ia para a igreja e saía, como eu entrava, eu saía. E eu queria buscar algo, eu queria algo para a minha vida. Eu queria conhecer um Deus que eu não conhecia. E vim morar para a Araucária. Chegando em Araucária, eu comecei a trabalhar numa empresa. E essa empresa tinha uma irmã. E ela falou assim, vamos na minha... Quando voltar, a gente estava na pandemia, quando voltar a presencial, eu vou levar você na minha igreja. Daí eu falei, qual que é a sua igreja? Daí ela falou assim, eu sou adventista. Daí eu falei, eu não conhecia, irmãos, eu tenho 37 anos e não conhecia a igreja adventista. Aí ela falou assim, você quer fazer um estudo bíblico? E eu já estava num relacionamento noivo, que ele era adventista. E até então eu nem liguei, assim, eu queria relacionamento. E ele era adventista e ele conversava comigo, assim, ele chegava a falar, ele falava para a gente ter, né, um relacionamento, eu ia conhecer a religião dele. Aí eu falei assim, tá bom. E ele mora nos Estados Unidos. E ele veio para cá me visitar, tudo, a gente estava tudo certo. Aí essa irmã, quando eu cheguei lá na empresa, eu tive uma conexão com ela. E ela falou assim, você quer fazer um estudo bíblico? Aí eu olhei para ela assim e falei assim, estudo? Eu falei, eu já tenho estudo bíblico. Eu já estudei uma semana. Esse foi o meu estudo, uma semana. E eu pensei que conhecia Jesus. E aí ela falou, eu vou falar com o meu ancião, seu Elias. Marcou comigo lá, o seu Elias me ligou, e ele falou assim, eu vou lá na sua casa. Meio de pandemia, irmãos. Esse homem ia todos os dias, 2 vezes na semana na minha casa. E foi impactante na minha vida. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a volta de Jesus, eu não sabia nada. Eu queria ser salva, eu pensei que eu estava salva, eu pensei que conhecia Jesus, e não conhecia. E dia 29 de outubro de 2020, foi o meu primeiro estudo. E ali foi um momento que eu aprendi. Eu comecei a ter o estudo com o seu Elias, com a sua esposa, e ali eu vi que ali é onde eu queria estar. Ali estaria a minha salvação. Então, eu gosto muito desse verbo, 1 Coríntios 13:13. Fé, esperança e amor. Mas o seu Elias, ele passou isso para mim. Eu aprendi o amor. Eu conheci a verdade. E a verdade me libertou. E se Amém. hoje eu sou aqui, eu sou uma nova criatura. Graças a esse homem que me mostrou a verdade. E eu aprendo a cada dia mais. E não foi só um estudo, não. Ele continua sempre. Porque eu acho importante, assim, não é você só dar o estudo para a pessoa, mas você tem que ser semelhante. Esse homem é semelhante a Deus. É o que eu quero. E é isso que eu quero levar. Eu não quero ser mais um membro na igreja.
eu quero ser um discípulo. Amém. E- Amém. E você desenvolve algum ministério na igreja? Sim, agora eu estou na secretária da Escola Sabatina. Olha Eu só, comecei- secretário de Escola Sabatina. Não é uma benção? Uma salva de palmas. E só mais um, eu quero falar só mais um pouquinho, tipo, eu moro no centro de Araucária. E ele me deu estudo e eu poderia participar ali na minha central de Araucária. Mas foi tão impactante o que ele me ensinou, a verdade que ele me mostrou, o amor, que eu quis participar lá na igreja da Israelense, uma comunidade simples, mas com muito amor. É isso que passa, ele transmite isso. E é isso que eu quero transmitir para as pessoas, o amor de Cristo. Seu Elias, muito obrigado, Deus abençoe. E eu não tenho palavras, o Senhor é um homem justo, um homem valoroso e um homem virtuoso. Deus seja Amém. louvado, minha querida. Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Eliezer, eu acho que tem muitos colegas aqui que foram pastores aqui do irmão Elias. Vamos convidá-los para virem à frente. Quem aqui foi pastor do irmão Elias? Conhece o irmão Elias, foi pastor dele. Vem à frente, por gentileza, rapidamente. Fique aqui pertinho. Vocês perceberam nesses testemunhos, né? E certamente você tem lá no distrito também outros irmãos Elias. O que marca a vida? Os sermões ou o contato pessoal? O que faz a diferença, né? É o discipulado, é a dedicação, é esse contato, é esse amor demonstrado na prática, né? Essa vivência do Evangelho. Então, obrigado, irmãos, por estarem aqui. Obrigado, irmão Elias, pela sua coragem de se levantar durante a pandemia, continuar em pé, porque certamente no momento de desespero, é nesse momento que a gente precisa de pessoas que falem do amor de Jesus. E foi no meio da pandemia que você começou o estudo, né? Chegava cansado do trabalho, ele e a esposa dele, eu também, mas eu pensei assim, e em algum momento desisti, mas ele não deixou, ele estava ali, ele era o pilar, ele incentivava, ele é um homem, sabe, com tudo aquela simplicidade dele, ele, mesmo na pandemia, ele mostrou que há amor, porque a gente estamos, o tempo que a gente vive, a gente está morna, a igreja está morna, e a gente precisa disso. Do amor de Deus, de Cristo. E as pessoas transmitir isso para a gente. Amém. Pastor Júlio quer falar? Pastor Ramos, era 11 horas da noite e eu estava com a filha menor internada no hospital e o médico tinha acabado de dizer assim, olha, se ela não melhorar amanhã, ela vai entrar num processo de sepsemia, infecção generalizada. E a Flávia ficou com ela no hospital e eu voltei para casa urrando, chorando. E pensei, para quem eu ligo? Para o irmão Elias. E 11 da noite, ligo para ele, 11 e pouco da noite, e ele me atende nessa calma toda, né? Irmão Elias, o caso é assim, 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 assim. E o irmão Elias começa a sorrir no telefone. E agora diz assim, não, pastor, fica tranquilo. Tem alguém que ama mais a sua filha que você. E eu fiquei chateado com isso. Eu falei, não, mais do que eu não tenho. Ele falou, calma, pastor, Deus ama a sua filha mais do que você e vai cuidar dela. Eu falei, irmão Elias, o senhor ora por mim? Ele falou, oro, mas eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você ore por você. Talvez o problema não é com ela, mas talvez o problema é contigo. Eu falei, irmão Elias, a gente é amigo. O senhor é meu ancião, me conta aí, eu estou com algum problema, alguma coisa que o senhor quer me falar? Pode dizer. Ele falou, não, pastor, está tudo certinho, mas ore por ti. E eu passei, então, a madrugada orando e entendendo que eu precisava parar de pregar sobre fé. E eu precisava viver fé. E quem me abriu os olhos para isso foi o irmão Elias. Amém. Foi o meu ministerial naquele momento. Foi quem me ensinou a ser pastor naquele momento. Amém. Não influencia apenas outros membros,
mas tem influenciado pastores e impactou a minha vida também. Amém. Que bênção, né? Que bom ouvir esse testemunho. Nós queremos fazer uma oração aqui pelo senhor, irmão Elias, pelos irmãos que estão aqui, todos nós como pastores. Eu queria pedir para que vocês se colocassem em pé. Nós queremos ver mais pessoas assim como vocês, que fazem discípulos, que acompanham as pessoas que não abandonam, que continuam orientando, que pastoreiam os pastores também, né? Porque o pastor também é uma ovelha, né? O único pastor de verdade é o Senhor Jesus. E nós queremos que isso se multiplique cada vez mais aqui no nosso território. Nós sabemos que nos muitos distritos que nós temos, são 43, existem outras pessoas aqui. E a nossa oração nesse momento vai ser para que o Senhor continue dando vida, dando coragem, dando saúde para que o trabalho continue e que Ele nos dê sabedoria para encontrar essas pessoas, humildade para quando a gente precisar ouvir, coragem para quando a gente precisar se levantar e perseverança, porque o trabalho não é fácil, né? Às vezes alguém bate com uma arma no vidro, né? E aí é preciso manter a coragem, né? Alguns membros da família certamente disseram, não, pai, não vai mais lá, não entre mais lá, mas a gente tem que continuar, o trabalho de Deus tem que continuar. Vamos orar? Podemos orar com as mãos em direção ao nosso irmão, aos nossos irmãos aqui, para a bênção estendida a todos. Te agradecemos, Senhor, porque esse processo de discipulado começou com o Teu Filho Jesus Cristo. Ele separou 12 homens. E desde aquele dia até hoje, pessoas têm se levantado e continuado essa tarefa de fazer discípulos no Teu reino. Discípulos dentro da sua própria casa, com seus filhos, com as novas gerações. Discípulos com aqueles que são novos na caminhada cristã, são novos na fé. Discípulos na liderança da igreja. Aqui está, Senhor, o irmão Elias, acompanhado de alguns dos seus discípulos nesta terra. São frutos visíveis do seu trabalho, da sua dedicação. Mas certamente existem muitos frutos invisíveis. No momento invisíveis, mas que serão descortinados a Ele e a nós, quando estivermos no Teu reino. E nós agora como pastores, ó Deus, queremos estender, em nome de Cristo Jesus, a nossa bênção, invocando a Tua bênção sobre Ele, sobre os Seus discípulos, sobre a Sua igreja, sobre a Sua família. E também, Senhor, consagrando a nossa vida para fazer discípulos das novas gerações, dos novos na fé e da liderança da Tua igreja. Nos dê sabedoria, força para isso. Assim como Tu destes até agora ao irmão Elias e também a nós, continue nos dando, Senhor, e para que nós sigamos o Teu modelo, o modelo de fazer discípulos para o Teu reino. Abençoa, Senhor, esses Teus filhos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.